Oi pessoal, tudo bom? Idílio Cardoso aqui, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre uma das terapias que eu trabalho, que é o TRE, Trauma Release Exercises, ou Tension Release Exercises. Mas por que tanto em inglês, não é mesmo? O TRE, ele significa exercícios de liberação do trauma ou da tensão. Então, para a pessoa que está muito tensa, com o corpo duro, com dores, com dificuldade de lidar com algumas emoções, ou mesmo com síndrome de estresse pós-traumático, esse exercício ele é muito interessante. Então, vou falar um pouquinho dele aqui, mas para a gente começar do começo, vamos entender como é que funciona o estresse, a tensão. Então, a gente tem alguns caminhos que vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviram, vão aprender hoje. A gente tem o instinto de luta, o instinto de fuga. Isso você ouviu falar. O que significa o de luta? Você sente que existe um desafio e você consegue lidar com esse desafio. Então, quando você lida com esse desafio, você está lutando. Na natureza, se nós fôssemos só animais não tão sociais assim, a gente podia lutar com várias coisas. O instinto de fuga é quando você sente que você não dá conta de lutar, então a vontade é de correr. Então, quando a gente sente, por exemplo, em algum momento da vida que, poxa, eu tinha vontade de sair correndo, é bem real, é instintivo mesmo, sabe? Às vezes a vontade de lutar, de meter a mão na cara, de sair na porrada, também. Então, vários camadas de civilização, de sociedade, de hábitos, de condicionamentos, a gente não faz isso. Então a gente tem luta e fuga. Essencialmente, ou a gente sai correndo ou a gente enfrenta. E pode ser de maneira simbólica, né? Às vezes alguém, por exemplo, te fechou no trânsito e o instinto às vezes era de fugir ou era de lutar. E às vezes a gente não pode ir, né? Só sair correndo, porque, sei lá, pode acontecer um acidente, por exemplo. Ou também não pode só ir resolvendo a mão. Isso pode dar muito problema para todo mundo. A gente tem um terceiro que as pessoas não falam, que é o fingir de morto. Talvez você já tenha ouvido falar. Quando um animal se finge de morto, na verdade, muitas vezes não é que ele está se fingindo de morto, mas também não é que ele morreu. É que a carga de estresse foi tão grande, mas tão grande, que esse animal ele entrou em choque. E aí no que ele entra em choque, ele não consegue fazer nada. Dependendo das condições, né, ele não tem condicionamentos sociais, ele vai parecer que ele morreu. Às vezes a respiração vai ficar muito fraca, o corpo vai ficar congelado. E um predador muitas vezes não ataca um animal que está doente ou que morreu doente, porque ele pode pegar alguma coisa, né? Então quando o bicho está morto, mas morreu porque foi caçado ou de velho, eles sentem um cheiro diferente. Daí, muitas vezes, quando a pessoa está com a síndrome de estresse pós-traumático, o que vai acontecer? Ela vai entrar nesse estado de choque. Ela pode entrar nesse estado de choque e, às vezes, até dissociar dela mesma, da realidade, não conseguir lidar com as coisas. Ou ela volta a ser funcional, mas quando tem algum evento que lembra aquilo de alguma forma, de maneira mais intensa, de maneira menos intensa, mesmo sendo diferente, mas às vezes pode ser igual, aquilo vai voltar a funcionar dentro dela, como o gatilho vai fazer um looping, ela vai reexperienciar. Muitas vezes a gente via isso nos filmes. Isso começou a ser estudado com o pessoal que voltava da Segunda Guerra Mundial, que às vezes ele escutava alguma coisa, via alguma coisa, e começava a se sentir na selva, no meio dos tiros. E aí foi começar a você olhar desse evento. E como é que a guerra ela destruía, né? As pessoas ficavam nesse loop. Daí, a gente falou então de tensão, de estresse, de como é que a gente lida com esses desafios. E trouxe o terceiro elemento, que é o do congelamento, que funciona junto com a síndrome de estresse pós-traumático. Aqui. Vamos um pouquinho mais agora. O que é o TRE? O TRE é um protocolo de exercícios criado por um homem chamado David Berceli,
O David, ele trabalhava em zonas de guerra e ele conhecia a bioenergética. A bioenergética que foi fundada pelo Reich, que trouxe a psicanálise para o corpo, trabalhando couraças, máscaras e afins. Bom, eu como professor de yoga devo fazer um adendo que o trabalho da psicanálise no corpo, que é ligado às fases de gestação, oral, anal, genital e latência, são fases de desenvolvimento psicocognitivo e de desenvolvimento do corpo, elas também têm uma ligação com os chakras. E aí o trabalho da bioenergética, para mim, conversa muito com os chakras, mas o Reich nunca entrou nessa seara assim, de afirmar que tinha essa conexão. Bom, seguindo. Então, ele conhecia ali a bioenergética e ele observou um fenômeno dentre as pessoas que estavam na zona de guerra. Quando tinha tiroteio, quando tinha bombardeio, quando tinha ataque, as pessoas ficavam muito mexidas. Claro, imagina, você está aqui na sua casa e de repente tem um tiroteio. Eu não quero nem imaginar como é que é o pessoal que fica no Rio de Janeiro tendo tiroteio direto. Deve ser muito sinistro. E aí, aquilo deixava as pessoas estressadas. As crianças, elas tremiam depois do evento, né? Ficava tremendo. E a gente entende quando a pessoa está tremendo que o negócio foi demais. Na nossa cultura, a gente é acostumado que tremer é sinal de fraqueza, de medo, que não está lidando, você está tipo, tá demais. Mas esse tremor é bom, e eu vou falar isso daqui a pouco. Então, as crianças tremiam e elas ficavam de boas depois, né? Considerando o que pode ser de boas. E os adultos que já tinham essas questões de que não pode tremer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eles começaram, além de ficar mais esgotados psiquicamente, eles também começaram a ficar fisicamente, no sentido inclusive de andar curvados, né? A câmera está aqui, não dá para mostrar direitinho, mas você consegue imaginar a pessoa andando curvada com a cabeça para frente. Daí, o David Berceli, com as percepções dele, os conhecimentos dele, em bioenergética, ele percebeu que aquilo tinha a ver com psoas, que é uma musculatura, se pegasse o tronco, a caixa torácica, o abdômen e as pernas, é o único músculo que liga do meio da coluna até dentro das pernas. É o único músculo que faz esse caminho das pernas para o tronco. E aí ele percebeu que tinha essa conexão e que esse músculo estava contraído. Então ele pegou os exercícios que tinham da bioenergética, de trabalhar as couraças, aspectos psíquicos dentro do corpo, e ele montou esse protocolo de TRE para fazer as pessoas tremerem. Então você sobrecarrega a musculatura, faz a pessoa tremer muito. E aí depois que ela está bem sobrecarregada e que ela treme, ela começa a liberar aquela carga emocional que ficou ali congelada, em vários sentidos. E depois disso a pessoa fica muito bem. Essa técnica ela foi testada, inclusive em soldados. Quem conhece militar sabe tanto que eles não gostam de falar sobre essas coisas difíceis ou emoções. E aí, no apoio psicológico, eles nunca falavam. E depois que foi testado essa técnica do TRL, eles começavam a falar sobre o que tinha acontecido e falar com leveza, sem revivenciar ciclicamente os eventos. Então, esse vídeo é um convite para você conhecer o TRE. Eu também sou terapeuta de TRE e estou aberto a receber quem quiser lidar com essas tensões, dores e traumas. Espero que tenha sido um conteúdo agregador, que dê para entender melhor como é que funciona as tensões, os choques, os traumas. E essa é uma maneira muito boa e leve de lidar com isso. É isso, um abraço. Peço aqui que você curta o conteúdo, que você divulgue, que você me siga no Facebook, Instagram, YouTube e Dílio Cartaz. Então, me despedir de vocês, vamos juntos, coloca as mãos aqui, nos saudando com a palavra Jaya. Jaya!